E o Lugar Artivista Ceará convidou uma típica artivista para um papo bom demais no Parque do Cocó. Isso mesmo, o maior parque urbano da América Latina. E é isso que vocês vão conferir agora. Vamos lá? O Lugar Artivista chegou no Parque do Cocó para conversar com uma artivista, bailarina, atriz, reflexiva, provocadora, etc, 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 Silvia Moura. Silvia é natureza pura, que emana energia e que, se permitirmos em cena, ela conversa baixinho com as nossas almas. Silvia é política, que luta ferozmente pelo que acredita e que, firme em suas escolhas, felizmente escolheu a arte. Tenho medo de todas as coisas perdidas, de todas as pessoas perdidas, de todos os amores perdidos, de todas as oportunidades perdidas. De grande importância tanto para a cidade como para a biodiversidade, o Parque Ecológico do Rio Cocó protege diversas espécies da vida animal e vegetal, sendo uma importante herança cultural e ecológica da cidade de Fortaleza, além de ser um dos grandes responsáveis pela diminuição da temperatura do ar. Na minha época de criança, a dança ela entrava muito, a dança, o teatro, a música, mais ou menos muito facilmente pela escola. Todas as escolas tinham dança, teatro, música. É muito estranho ver hoje as pessoas batalhando para que isso exista, quando antigamente isso já existia, né? Continuei na dança. E a partir daí começou realmente uma relação de interesse, por conta de que tinha sido eu quem tinha tomado a decisão. Indo para a academia, começa essa coisa dos festivais, né, de dançar todo ano, essa coisa comum da rotina de quem faz aula. Inicialmente era clássico. Olha só quem está passando aí. Feliz aniversário. E então tinha essa relação, né? Era uma coisa comercial, porque você pagava e tal. Mas tinha essa coisa de dançar, dos festivais. Então eu fiquei um tempo aí, eu era muito dedicada, fazia todas as aulas possíveis e imagináveis, eu era meio rato de aula, assim. Fazia a minha, a seguinte, até o professor me mandar embora. E aí eu ia embora. Então, isso também me fez começar a dar aula muito cedo. E aí nisso, essa coisa durou até mais ou menos 16, 17 anos, quando eu já tinha uma noção, né, mais de viver daquilo. Já sabia que eu queria viver daquilo. Eu queria estudar, Foi quando eu fui fazer meu primeiro curso fora. Assim, naquela época não tinha isso de governo ter formação gratuita, pública. Todos nós pagávamos pelas aulas, eram caras, né? Eu fazia 1000 coisas para pagar minha aula. Eu dava aula de reforço para crianças da minha rua, pintava fralda, pegava o dinheiro da minha merenda, de tudo eu fazia para pagar a escola, pagar a academia. Porque minha mãe, no momento em que ela disse eu não quero, ela também parou de se responsabilizar por aquilo. E aí a responsabilidade passou a ser minha. E eu passei a achar meios de fazer isso. E quando eu peguei essa minha primeira turma, eu ganhava pouquinho, mas era o suficiente para me suprir aquelas necessidades, né, relativas à própria dança, sapatilhas, as roupas, essa história do transporte. Naquela época não tinha terminal, era tudo muito longe, tinha que pegar 2 ônibus para todo lugar.
Eu morava no Montese, então era mais periferia do que hoje, que já não é mais periferia, já é um bairro, né? É região central, né? Mas na minha época era bem longe. E aí as coisas foram acontecendo muito assim, não teve muito planejamento. Quando eu completei 17 anos, que foi essa primeira viagem que eu fiz para fazer aula fora, foi que as coisas mudaram um pouco, assim. Que aí eu vi outras coisas, outras pessoas, outras formas de dançar. E então eu voltei com outra cabeça, com outra vontade, né? Queria muito dançar outra coisa. Foi quando eu entrei pro teatro. Eu fui pro teatro procurando isso que eu achava que estava faltando na dança. Eu queria dizer alguma coisa. Eu não sabia bem o que eu queria dizer, mas eu queria dizer alguma coisa. E eu via aquilo tudo e não achava que dizia nada, que era só bonito, mas não dizia nada. Aí entrei no teatro, foi uma outra experiência, né, absolutamente diferente, porque eu peguei o auge do teatro universitário, Gracinha Soares, todo o movimento da Federação do Teatro Amador, então uma efervescência muito grande de ideias, de pensamento. Isso me mobilizou de uma maneira muito forte. Então eu entrei muito nisso. E acho que ali começou a mudar a minha dança. Ali as coisas começaram a mudar. E no ano seguinte eu saí de casa. Então, eu saí de casa com 18 anos. Naquela época isso não era muito comum, nem muito fácil, né? E foi quando eu entrei num grupo que naquela época a gente chamava nem profissional, nem semi-profissional, mas era um grupo permanente, que não era ligado à academia, que era só grupo, que não tinha relação com a academia, com festival, com dinheiro, com pagar a aula, que foi o grupo da Dora Andrade. E pronto, aí se estabeleceu que eu queria dar aula, que eu gostava muito de dar aula, e aí eu comecei a fazer cursos e a me preparar para dar aula de dança. E a dançar muito, porque a gente dançava muito. Um grupo permanente, ele dança muito mais que uma academia. Uma academia dança 1 ou 2 vezes por ano. O grupo dança quando quer, quando tem pauta. E também foi uma mudança de decidir que eu queria aquilo para a minha vida e pronto, né? E também eu peguei um período, esse grupo que eu participei, foi um grupo muito forte dentro da cidade. A gente fez muitas coisas, viajou muito. Então era tudo muito intenso, assim, não era uma coisa... Era tudo muito rápido, tudo muito urgente, aconteceu tudo muito rápido nesse período. Entre o final da década de 80 e o início da década de 90, tudo mudou muito. As coisas mudaram muito, mudaram rapidamente. Também nesse período, ainda continuando no teatro, eu me envolvi no movimento de teatro amador e nas questões políticas. Acho que foi a primeira vez que eu comecei a entender que existiam decisões, questões que eram discutidas, e comecei a entrar no movimento organizado de teatro. E me envolvi de forma tal que depois fui presidente da Federação de Teatro Amador 2 vezes consecutivas. Fui de 3 diretorias, né? Então, aí a partir daí minha vida mudou mais ainda, porque eu passei para o interior, aí levar dança para lugares que nunca tinham visto dança na vida, dançar em lugares assim inimagináveis mesmo, assim. A gente chegou a dançar em átrio de igreja. Aí já tinham iniciado os cursos gratuitos pela Secretaria de Cultura. A primeira iniciativa disso foi um projeto que chamava ECOA, que era do Augusto Pontes, quando ele era secretário, e tiveram várias formações na área da dança, do teatro, da música, com pessoas muito transformadoras, tipo Rubens Correia, José Celso Martinez, Aderbal Filho, Amiadá, pessoas que a gente ouvia falar, mas que não tinha nenhuma relação. E pessoas da dança também,
Então começou um processo de mudança muito grande nesse sentido, porque a gente ouvia o galo cantar e não sabia aonde. E aí, de repente, com essas pessoas, com essas informações, a gente começou a entender onde que o galo cantava, por que ele cantava, como ele cantava. Foi um período muito intenso, assim, de 88 até 90. Oi, querido, olá. Quer participar? Tudo bem? Tu é um dos que estava naquela época, sei lá? Mas tinha um dos gatos que se chamava Vândalo. Vândalo? E aí, então, houve uma intenso investimento em informação final da década de 80 até os anos 2000. E aí eu participei de tudo que eu pude, de todos os cursos longos, né, que é mais ou menos como cursos técnicos, colégio de direção, colégio de dança, fiz o CAD, todos os cursos que tinham, a ITAL, que foi uma coisa também muito forte, que era a Escola Latino-Americana Livre, que veio para cá e ficou um tempo, foi bem significativo. Eu fiz tudo que eu pude, eu fiz. E sempre que podia, ia fazer aula em algum lugar, ou se fosse viajar, fazia aula. E quando eu vi, isso tudo era tudo que eu tinha, era tudo que eu fazia. Teve um momento que eu tomei várias decisões, né? Eu engravidei, eu saí do grupo e decidi que eu não queria mais dar aula em academia, que era o que me sustentava. Mas era muito difícil para mim, porque era uma dança que eu não via que ia dar em lugar nenhum. Tinha uma relação muito comercial. Então, eu queria achar outros meios, né? Então, em 88, eu comecei um processo que, na verdade, foi o que me trouxe até aqui, vamos dizer assim. Eu abri uma oficina, que naquela época não era comum, para pessoas que quisessem dançar. Atores, bailarinos, não atores, não bailarinos. Pessoas. E se inscreveram pessoas bem interessantes, a oficina durou 8 meses. E nós montamos um trabalho de encerramentos que se chamava Em Crise. E esse trabalho, ele foi tão polêmico e emblemático na cidade, que a gente ficou ligado ao nome. Olha, lá vem o pessoal do Em Crise. Lá vai o pessoal do Em Crise. Olha, o pessoal do Em Crise hoje vai se apresentar. O pessoal do Em Crise está ali. E esse nome colou. E é teu e-mail até hoje, né? É o meu e-mail. É uma homenagem a esse primeiro trabalho que eu assinei como coreógrafa e tal. E esse papo ainda não acabou. Ainda há muito o que trocar, se inspirar e aprender com Silvia Moura, aqui, no Lugar Artivista. Se alguém for lá em casa, eventualmente, é a minha coleção de chaves que aparecem na minha casa misteriosamente. E eu não sei de quem são. Não é de nenhuma porta, de nenhum lugar. Esse é o Lugar Artivistas. Se achou massa, compartilhe a ideia. Se não, manda aí sua contribuição criativa, que aqui ela é bem-vinda.